Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando mais um Estude a Bíblia, onde nós estudamos a Palavra de Deus com bastante profundidade e muita simplicidade para que você realmente compreenda a Bíblia Sagrada através das nossas videoaulas. Se você não me conhece, eu escrevo há mais de 10 anos no blog esboçandoideias.com, onde você pode encontrar ali mais de 1.500 estudos bíblicos para o seu crescimento cristão. Se você ainda não viu, aqui na descrição desse vídeo eu tenho um link especial para você estudar a Bíblia comigo de Gênesis a Apocalipse. Assim que terminar o vídeo, dá uma olhadinha, tenho certeza que vale muito a pena. Vamos à pergunta de hoje, que é a seguinte: como as horas eram contadas na Bíblia? O que significa hora terceira, hora sexta, hora nona? Esse é um assunto muito interessante. A gente percebe na narrativa bíblica que era bem diferente a contagem de horas do que é hoje em dia. Inclusive, hoje em dia a gente trabalha com muita precisão a contagem das horas do dia, mas na Bíblia Sagrada a gente vê que era um tanto quanto diferente, muitas pessoas ficam um pouco perdidas nessa questão. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte quando a gente vê esse tipo de coisa na Bíblia. A gente precisa compreender as culturas relatadas na Bíblia Sagrada para compreender por que as horas, por exemplo, foram relatadas dessa forma. E a gente vai ver hoje no estudo duas culturas aqui que influenciaram aqui a questão da contagem das horas, que é a cultura dos judeus e a cultura dos romanos, ok? E nós vamos aprender então a respeito de como que as horas eram contadas aqui nesse período da Bíblia Sagrada, perfeito? Bom, vamos começar aqui com um texto onde nós temos um exemplo em Mateus 27, 46. O texto diz o seguinte: por volta da hora nona, olha só, então ele está relatando aqui um acontecimento e colocando o horário dele. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aí a pergunta, quando a gente lê um tipo de texto como esse é: que horas eram? O que o autor aqui, o que Mateus queria comunicar quando ele disse hora nona? O que ele queria passar para os seus leitores ali? E que, claro, os seus primeiros leitores ali compreenderam muito bem, porque faziam parte dessa cultura. Nós que lemos o Evangelho, os Evangelhos hoje em dia, precisamos aí um pouquinho de dedicação no estudo para entender esses pormenores. Então vamos ver aqui que horas eram então. Como que os judeus contavam as horas do dia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, diferente de nós, que começamos a contagem de um dia logo após a meia-noite, os judeus não começavam a contagem dos seus dias dessa forma. Para os judeus, um dia começava às 18 horas, ou pôr do sol de um dia, e ia até às 18 horas, ou o pôr do sol do outro. Ok? Vamos ver um exemplo aqui prático. Por exemplo, o sábado. Como que era o sábado dos judeus? Se a gente fizer uma comparação com o nosso calendário, então o sábado dos judeus ele começava às 18 horas aqui da nossa sexta, que nós consideramos sexta-feira ainda, e ele terminava às 18 horas do nosso sábado. Ok? Claro que para eles, esse era a contagem do dia. 18 horas de um dia a 18 horas do outro, ok? Então aqui para nós, se a gente fosse, por exemplo, falar o domingo, ele começa às 18 horas do nosso sábado aqui e vai até às 18 horas do domingo. A segunda começa às 18 horas do domingo e vai até às 18 horas da segunda. Então era assim que os judeus contavam as horas do dia, um dia e outro dia. Então, dessa forma, eles faziam essa contagem. Isso aqui a gente falou, então, do dia completo, perfeito? Às 24 horas. Mas como que os judeus contavam os pormenores desse dia? As horas dentro do dia,
essas 24 horas dentro de um dia. Vamos ver como é que era? Olha só que interessante. Primeira coisa é que as horas eram separadas em 12 horas do dia claro e 12 horas do dia escuro, ok? Quando era a noite. Então vamos ver primeiro aqui as 12 horas do dia claro, perfeito? Era contado dessa forma aqui. Da primeira hora até a 12ª hora, ou seja, 12 horas. E aqui a gente tem que fazer uma correspondência. Então aqui nós temos dos judeus e aqui nós temos o nosso atual. Então vamos lá, olha só. A primeira hora dos judeus começava às 7 da manhã. Depois a segunda hora, às 8 da manhã. Terceira hora, 9 da manhã. Então a gente já vê aqui, olha, que é muito mencionado em vários textos, a terceira hora, ou seja, 9 da manhã, se comparado aí a nossa forma de contar as horas. Quarta hora, 10 da manhã, quinta hora, 11 da manhã, sexta hora, 12, meio-dia, né? Aí já vai para o período da tarde. Sétima hora é às 13 horas, oitava hora, 14 horas. E, olha só, o texto que a gente leu anteriormente aqui, lá de Mateus, fala que Jesus clamou ali na 9ª hora, ou seja, às 15 horas, se fôssemos aí comparar com o nosso horário, né? A nossa forma de contar as horas do dia. Lá para eles, 9ª hora, aqui para nós, às 15 horas. E assim vai por diante até a 12ª hora, que fechava às 18 horas, ok? Quando começava, então, a contagem das horas da noite, perfeito? Então, temos aqui a contagem dos judeus das 12 horas do dia. Então, agora você já sabe qual que é a lógica, né, como que funcionava. Mas a gente tem um texto interessante que vai nos ajudar a entender a parte das horas da noite. Olha só, Lucas 12:38 diz o seguinte: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. E aí, está falando aqui também de alguém que vai chegar em um determinado período da noite, que ele designa aqui como segunda vigília. E aí a pergunta é, você sabe que horas são aqui nessa segunda vigília? Olha só, vamos aprender então às 12 horas da noite, como que os judeus contavam. E a primeira coisa que você tem que saber é que eles separavam as horas da noite em 3 vigílias. Olha só, vamos aqui observar. A primeira vigília da noite começava às 18 horas, ok? E ia até às 22 horas. A segunda vigília da noite começava às 22 horas e ia até 2 da manhã. A terceira vigília da noite começava 2 da manhã e ia até 6 da manhã. Claro, aqui, né, você já viu no slide anterior que às 7 da manhã, então, começava a contagem ali das horas do dia, ou seja, a primeira hora. A primeira hora, conforme nós vimos anteriormente. E assim começava tudo novamente. Então, os judeus, eles contavam as horas da noite, então, em 3 vigílias. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Mas olha que interessante. Eu falei lá no início que a gente ia falar um pouquinho sobre como que os romanos também contavam as horas. Olha só esse texto que interessante. Mateus 14:25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Né? Aquele famoso texto onde Jesus andou sobre o mar, ali diante dos discípulos. E diz aqui Mateus que isso aconteceu na quarta vigília da noite. E aí você deve estar se perguntando o seguinte agora. Presbítero André, por que nesse texto está citando quarta vigília da noite, se os judeus só tinham 3 vigílias? E aqui que vem agora um pulo do gato que você tem que ter atenção quando estudar aí esses textos na Bíblia. Os romanos contavam as horas da noite em 4 vigílias, diferentemente dos judeus. Então, os judeus contavam em 3 vigílias de 4 horas cada uma, como a gente viu
anteriormente. Os romanos contavam em 4 vigílias de 3 horas cada uma. Então vamos ver isso exemplificado? Às 12 horas da noite, então, para os romanos. Então, olha só, a primeira vigília da noite para os romanos era das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília das 21 até meia-noite. A terceira vigília da meia-noite até às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite, 3 da manhã até às 6 da manhã. Então, naquele texto que nós lemos no bloco anterior, no slide anterior, ele se refere, então, ao período entre as 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, esse é um estudo aqui resumido de como que judeus e romanos contavam aqui as horas, baseados em textos bíblicos, né, que citam essas formas de contar as horas. Então, agora você já sabe, você já aprendeu, e só uma dica para você aqui, um pulo do gato muito interessante. Se você esquecer, geralmente, no final das Bíblias, você encontra esse tipo de tabela que explica para você não só as medidas que antigamente eram usadas e faz ali uma conversão para as medidas de hoje, para você ter uma ideia de quantidades, tanto de metros, né, e outras medidas, como de líquidos, por exemplo, litros e tudo mais, como também das horas, como elas eram contadas. Então, se você esquecer, claro, pode acessar o nosso vídeo aqui também, mas pode olhar lá no finalzinho da sua Bíblia e acessar essas tabelas e, claro, fazer com que o seu estudo fique com muito mais profundidade. Então, recadinho aqui para acabar, inscreva-se no nosso canal, ok? Aqueles que são inscritos no nosso canal recebem os nossos vídeos em primeira mão, ok? E recebem todos os vídeos. Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, clicando lá no sininho e colocando todas as notificações e, claro, anime aí o meu coração dando o seu like, curta. E se você gostou do vídeo também, deixa um comentário dizendo: Presbítero André, gostei do vídeo, faz mais vídeos assim, desse jeito, explicando a Bíblia, porque aí eu vou saber e vou fazer então mais vídeos dessa forma. Olha só, recadinho rápido, eu dei no início, mas só repetindo para você, o nosso curso Conheça a Sua Bíblia está com as vagas abertas, ok? Eu quero você estudando comigo a Bíblia de capa a capa, eu vou ser o seu professor, você vai poder tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, então acesse o link aqui na descrição do vídeo, ou se você estiver vendo esse estudo no nosso site, um pouquinho mais acima aqui, você tem ali algumas instruções sobre o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa. Vem estudar a Bíblia com a gente, vem aprofundar, né? Não deixa o tempo passar e você perder esse grande privilégio. Fica com Jesus, até o próximo estudo.